Olá meninas, tudo bem? Nós hoje vamos trabalhar um pouquinho com uma técnica especial de tingimento. Esse tingimento, ele é a frio, porque normalmente nós trabalhávamos com o tingimento com água fervendo. E esse tingimento agora, inclusive tem um nome especial dessa tinta que é Color Revolution. Aqui nós preparamos alguns dos materiais usando algumas das técnicas que nós vamos também ensinar para vocês. Vejam aqui. Aqui eu tenho viscose. Todo o trabalho que nós vamos realizar precisa ser feito numa fibra natural. Algodão natural, viscose. Todo o material que nós utilizarmos, ele precisa estar sem goma. Porque se estiver engomado, a probabilidade da tinta não entrar no tecido é muito grande. Aqui nós temos alguns trabalhos já realizados. Vocês podem ver que nós temos esta camiseta escura, então nós vamos trabalhar com cada uma dessas técnicas. Muito bem. Cada uma dessas tintas, elas vêm em potes como este aqui. E dentro dele vem apenas o pó. Aqui nós temos o pó. Este pó, ele pode ser utilizado várias vezes. Se você utilizar apenas um tubo destes, que daí você vai encher com água até em cima, você pode pintar até 3 camisetas. 3 camisetas inteiras. Mas como nós trabalhamos de uma forma bem pequena com a tinta, então nós podemos utilizar esse material por muito tempo. Agora, um detalhe importante. Sempre vamos misturar pouca quantidade de água, porque a durabilidade dessa tinta preparada é para 3 dias. Após isto, a tinta não fica mais em estado de uso. Então, aqui nós temos o amarelo, nós temos aqui o azul, nós temos aqui o lilás, o verde, o rosa e o preto. Essas cores são as existentes no mercado, mas você pode inicialmente comprar 2 ou 3 cores e com elas fazer as misturas que você desejar. Isso vai muito da sua criatividade. Como nós mostramos aqui, você tem este pedaço aqui que você pode transformar numa saída de banho, de praia. Ou então, se você tiver uma blusa, vamos supor que esta aqui seja uma saída de banho, você vai fazer o decote, vai fazer as costuras ao lado e você tem uma saída de banho única. Ninguém vai ter igual a sua. Por quê? Cada trabalho feito, ele fica extremamente original. Aqui nós temos uma outra camiseta que vocês também podem ver. Vejam só que cores lindas que ficaram. Todas elas com a técnica que nós vamos utilizar agora. Depois nós vamos passar para a técnica do tecido escuro. Bem, eu tenho aqui um pedaço de viscose. Nós vamos relembrar vocês, antes de começarmos a técnica, no seguinte. Em cada caixa destas, vem um material pronto para o uso. Por exemplo, nós temos aqui este outro pote, eu coloquei aqui para reservar o pó, porque eu não vou utilizar todo o pó de uma só vez, porque eu estou fazendo pequenas quantidades de trabalhos. Então, eu separei o pó nesse pote, que veio, na realidade, neste aqui. O que vem dentro de cada caixinha dessas? Vem este pote com o pó, que depois eu misturo a água. Temos dentro um pequeno manual com as informações e sugestões de técnicas para que você utilize. E temos ainda um par de luvas e alguns elásticos para você iniciar o seu trabalho. Então veja, você tem todo o material pronto para que você possa realizar o trabalho. Nós sugerimos que vocês separem o pó. Por quê? Você pode utilizar numa outra época, num outro momento, e você tem um material totalmente
preservado. Então aqui eu já coloquei dentro de cada um destes tubos um pouco do pó e coloquei água. Quantidade. Nós vamos misturar e nós vamos ver que a quantidade de água ainda vai manter a tinta bem escura. Se você quiser ela mais clara, é só aumentar a quantidade de água que ela vai ter o mesmo processo. Muito bem. Agora então nós vamos começar o processo de amarrar o tecido. Vejam aqui, eu vou tentar aqui uma outra proposta, porque você vai criar da sua forma. Vejam, eu estou dobrando mais uma vez. E agora eu vou dividir estas áreas aqui com estas borrachas, com esses elásticos, que vão separar na realidade as tintas que eu vou utilizar, para que elas se misturem menos e também para que eu tenha um limite até onde eu vou utilizar a tintura. Novamente, vamos dobrar aqui só para facilitar. E um detalhe, na hora de você tirar depois da pintura, tenha cuidado, faça isso sempre com as luvas. Mais um pedaço e vamos também fazer o tingimento. Muito bem. E agora você pode me dizer assim, mas Carmen, é a seco? Não. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pôr as luvas, que elas vão me dar a condição de fazer o trabalho. Vejam, sem manchar as mãos. Veja, se você for trabalhar na cozinha da sua casa, eu sugiro que você forre a sua mesa com um plástico. Eu aqui no caso estou usando esses plásticos de sacos de lixo. E você pode utilizar o que você tem em sua casa à mão, não precisa comprar. O que você vai fazer agora? Você vai pegar um borrifador para poder fazer, para molhar o tecido. Você molhou o tecido, você experimenta se ele ficou realmente molhado. Terminou de molhar, você já vem com a tinta. Nós vamos iniciar com a cor vermelha. Vamos colocar aqui. Vocês vejam quanto é simples. A gente olha, parece tão difícil, mas ele é extremamente simples. Extremamente simples. Muito bem, novamente vamos utilizar o borrifador para molhar o tecido. Veja, se você pegar um tecido totalmente molhado, o que vai acontecer? Ele vai se espalhar muito mais. E então não vai ficar com determinados, umas raias assim. Ele vai ficar mais espalhado, que também pode ser, não existe nenhum problema. Vamos utilizar agora aqui o azul. Isso daqui você vai usar a sua criatividade. Isso não existe algo definido. Novamente, deixa bem tingido. Quando você tem uma peça muito grande, você tem que pôr bem entre as dobraduras ou entre o pedaço que está enrolado. E finalmente, nós vamos colocar aqui o preto. Costumo sempre fechando essas tampinhas aqui para garantir que não vai virar, não vai manchar o trabalho, não é? Novamente, vamos borrifar. É importante que a gente tome bastante cuidado para que uma tinta não passe para o outro espaço. Olhem aqui o preto agora. Depois ele vai ficar um tom mais cinza, porque eu não fiz uma essência muito forte do preto. Se você quiser uma essência bem forte, você tem que deixar maior quantidade de pó. Muito bem. E aqui está terminada a nossa técnica.
segredos. Depois de você fazer essa pintura, esse tingimento, você vai colocar 1 minuto no micro-ondas, 1 minuto. Ou então, você vai reservar um saco plástico e vai guardar dentro deste saco plástico de 3 a 4 horas. Você reserva assim. Depois que você deixou ele de 3 a 4 horas esquentando aqui dentro, que vai ser o período de fixação, é que você então vai retirar, você então solta os pedaços que foram colocados com a borracha. Nós aqui vamos fazer de conta que aqui está tudo tingido. Então, você vai tirar com as luvas, você vai tirar a borracha em todos eles. Procure, faça um esforço para não tingir um no outro, passar uma cor para outra. Novamente assim. E agora, em água corrente, você lava para tirar todo o excesso de tinta. Lava, 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 lava. E quando terminou de lavar, você leva o tecido. Este tecido aqui, nós tivemos o trabalho de fazermos ele recentemente. E vejam só, eu terminei o trabalho, pendurei e logo em seguida eu estava com uma peça terminada. Você poderá fazer isso e ter um lucro bem legal. Nós também podemos fazer este mesmo trabalho em peças de uso pessoal, como por exemplo camisetas. Veja só, eu posso tingir elas e preparar a dobradura nesta camiseta de formas diferentes. Se, por exemplo, você for fazer só na parte da frente a pintura, que você não queira na parte de trás, você vai fazer exatamente o tipo de amarrado que você quiser. Você pode utilizar pequenas porções, fazer isoladas. E quando você for pôr a tinta, você precisa colocar algo aqui por baixo, como por exemplo um plástico, para evitar que passe a tinta para o outro lado. E então você cobre este tecido, essa camiseta, com outro plástico para ele esquentar e fazer a fixação. Por exemplo, esta camiseta que nós temos aqui, vejam aqui, o que eu fiz com ela? Eu peguei apenas a parte de baixo da camiseta e fiz aquele trabalho que mostrei anteriormente, não é? Fiz as dobraduras, separei com as borrachinhas e depois deixei o tempo necessário para a fixação. Depois eu lavei, abri o tecido e lavei. Eu poderia ainda ter feito algo saindo aqui da manga. Vejam só, seria um trabalho que ficaria bem diferenciado e bem bonito. E então, poderíamos ter duas partes da camiseta, como vocês podem ver aqui, ó. Duas partes poderiam estar pintadas ou tingidas e desta forma eu teria uma peça muito bonita. Muito bem. Vejam só, nós podemos então trabalhar com essa camiseta. Eu vou mostrar aqui alguns tipos de dobraduras. Nós podemos enrolar a camiseta, torcê-la e amarrar com as borrachinhas novamente. Essas borrachinhas, elas são muito úteis. No passado, a gente utilizava outros tipos de material para amarrar, como por exemplo, cordões. Mas as borrachinhas agora têm nos ajudado bastante. Vejam, eu vou poder fazer ela toda enrolada aqui e com o mesmo processo, eu vou tingindo toda ela. Se eu quiser numa só cor, vamos supor com amarelo, eu vou tingir o amarelo até o final e o que vai fazer? Manter novamente 1 minuto no micro-ondas ou 3 a 4 horas dentro do saco plástico. Esta é uma forma que nós podemos utilizar em dobraduras.
No material que vem acompanhando cada um deles, já trazem algumas sugestões. Vocês vão ter algumas sugestões aqui de como fazer as amarraduras. É um material que tem em português e tem outros idiomas aqui, mas está bem claro para que você possa acompanhar. Então, traz sugestões de como você pode fazer, inclusive utilizando a técnica da camiseta tingida inteira. Então, é muito fácil, você pode ler aqui, você facilmente fará como está sendo proposto. Muito bem. Então, mais uma vez, você pode também tingir pequenas porções de cores diferentes. Vamos supor que você pinte só a parte daqui de vermelho, a outra parte aqui só de azul, a outra parte... Enfim, a criatividade é muito importante. Nós agora vamos mostrar a vocês como fazer a técnica de tingimento numa camiseta escura. Pode ser azul marinho, ou pode ser preta ou marrom, a técnica será a mesma. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer dobraduras nessa camiseta. Por exemplo, nós fizemos nesta camiseta que temos aqui, vocês podem ver aqui, nós fizemos, ela até parece que já era listrada normalmente, não é? Mas ela não era listrada, ela era lisa, totalmente lisa. Vejam, eu dobrei como se fosse uma sanfona. Dobrei assim. Vejam só, facilmente você dobra. Depois de dobrada, nós vamos fazer com ela como se fosse um pequeno rocambole. Nós vamos enrolar aqui e vamos continuar fazendo o nosso rocambole de camiseta. É enroladinho, não é? Bem firme. E então nós vamos passar novamente uma borrachinha nela. O que vai acontecer? Nós agora vamos pegar uma vasilha com água sanitária. Por quê? Nós precisamos descolorir a camiseta. Essas partes claras aqui foram descoloridas com a camiseta, com a água sanitária. Mas um detalhe importante, você não pode deixar muito tempo, porque a água sanitária pode estragar o seu trabalho. Então você pega uma vasilha, nós vamos fazer de conta que aqui está com bastante água sanitária. Bastante não, o suficiente para manchar esta parte aqui, ou descorar esta parte de baixo. Você coloca dentro da água sanitária e você vai observando. Já clareou? Ela vai ficar num tom amarelado. E então você vira o outro lado. O outro lado também vai ficar durante alguns minutos, algum tempo, e você vai observando. Algumas camisetas, elas desbotam ou descolorem mais depressa, outras mais tempo. Então você vai acompanhando. Terminando este processo, o que vai acontecer? Você leva debaixo da água corrente e vai apertando. Não tira a borracha. Você vai apertando e lavando com bastante água corrente para que a água sanitária saia toda a água sanitária. Concluindo este processo de retirada da água sanitária, você vem com esses tubos novamente, com a pontinha, você vai colocando dentro onde você quer colorir. Se você quer de uma só cor, usa só uma cor. Mas se você quiser com mais cores, como eu fiz aqui, você também utiliza mais cores e esta camiseta ela vai ficar muito, muito interessante. O que vamos fazer depois? Nós vamos levar novamente 1 minuto para o micro-ondas ou 3 a 4 horas dentro do saco plástico, fechadinha. Terminando 3 a 4 horas ali dentro, você vai retirar o trabalho e você vai ter, então, algo semelhante com isso aqui, como isso aqui. Veja, algo tão simples de proceder e você facilmente terá
um trabalho especial e ganhar alguma coisa com isso. Vamos lembrar aonde a gente pode encontrar esse material. Esse material poderá ser encontrado em lojas especializadas de artes manuais ou então em lojas de aviamentos, armarinhos, em algumas delas vocês encontram, ou ainda em algumas papelarias que trabalham também com material de artes, também tem para revender. E nós queríamos lembrar você do seguinte: ao você fazer os seus trabalhos, fotografe e mande para nós. Conte o que você aprendeu, o que você teve o incentivo a partir do nosso trabalho aqui. Porque nós queremos partilhar isso com outras mulheres. O seu trabalho precisa ser valorizado. E quem sabe, muito em breve, nós possamos fazer uma grande feira só de trabalhos manuais, feito por vocês. Porque você, mulher, é uma mulher de muito valor. O seu lado espiritual é importante? Sim, mas você também tem habilidades que você pode utilizar para ajudar a sua família a ter uma renda melhor. Um grande abraço.